Olá, para quem não me conhece, eu sou o Cadão e eu estou aqui com você para estar compartilhando o que eu aprendi que é através do processo que eu fiz de emagrecimento. Tá? Eu fiz uma redução de 25 quilos e ao longo do processo eu estudei bastante, conforme eu fui estudando, eu fui aprendendo, eu fui buscando praticar e aplicar o que eu estava aprendendo e depois de eu ter conseguido fazer essa redução de peso, eu voltei, né, a estudar mais para entender melhor como que eu tinha conseguido gerar esse resultado. E a partir disso, eu consegui identificar os 3 pilares que fazem a gente realmente emagrecer e conseguir ser magro. Tá? Ou seja, você emagrecer e parar aquele processo de ficar emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. Ok? Então, eu identifiquei os 3 pilares para você emagrecer e ser magro. Tá? Eles são o quê? Eles são o seu mindset, eles são a sua alimentação e eles são as suas atividades físicas. Para você então poder pegar, emagrecer e permanecer magro, é importante que você esteja fazendo mudanças adequadas no seu modo de pensar, naquilo que você come e como você se move. Vamos lá. Eu fiz um vídeo anterior, né, um vídeo um pouco mais longo do que os pequenininhos que a gente tem aí, falando sobre alguns grandes erros que se cometem e principalmente abordei questões relacionadas à alimentação. Eu preparei agora um roteirinho pequeno, um roteiro para a gente estar trabalhando a respeito de pontos mentais que a gente pode trabalhar para conseguir facilitar esse processo de emagrecimento e estar gerando uma mentalidade magra para a gente poder ficar magro, ok? Então, a gente vai estar falando aqui a respeito de alguns pontos, né, de processos mentais, de mindset e também de algumas soluções para eles, certo? Então vamos lá. Uma das coisas que a gente pega, um dos grandes erros que a gente acaba cometendo no processo de emagrecimento é o quê? É se comparar com os outros. Tá? Comparar o nosso estado de sobrepeso, de obesidade, ou de estar além do peso que a gente gostaria, comparar com o de outra pessoa que ou já está num peso com um corpo que a gente gostaria de ter, ou estar emagrecendo melhor do que a gente está emagrecendo. Né? Dentro de uma metodologia tradicional, uma abordagem tradicional de se pensar, isso poderia estar sendo classificado dentro de um daqueles 7 pecados capitais que se chama de inveja. A inveja, além de deixar aquele sentimento ruim dentro, tá? Ela também ela vem do latim que diz o quê? Inveja, ou seja, não vejo. Não vejo o quê? Não vejo a mim mesmo. E quando eu não me vejo, eu só vejo o outro, né? Nesse fato de eu não me ver, eu não me percebo corretamente. Nesse processo, né, isso aí pode se desenrolar muita coisa, mas nesse processo de eu não me ver, eu não consigo perceber em mim as qualidades que eu tenho, as forças que eu tenho, os recursos que eu tenho e que podem estar me ajudando a conseguir o que eu quero, se eu já não tiver o que eu quero. Muitas vezes, o processo de não se ver, de não se perceber, né, e mais direcionado ao nosso caso aqui de emagrecimento, tá? Quando a gente não se vê, a gente não consegue perceber as pequenas conquistas que a gente vai conseguindo gerar. A única pessoa com quem a gente realmente deve se comparar é com nós mesmos. Quando a gente se compara com outro, seja lá em qualquer coisa for, né, no nosso peso, no nosso processo de emagrecimento, no que a gente come, no que a gente se exercita, a gente se enfraquece. Então, muito melhor do que ficar considerando, né, vendo o outro, se comparando com aquela pessoa que está com aquele corpo, vestindo aquela roupa que a gente queria estar vestindo, é muito melhor a gente já conseguir, se visualizar conseguindo vestir a roupa que a gente quer. Novamente, isso como um ponto de direcionamento. Não adianta só a gente pegar e ficar assim, sonhando
meramente com aquilo que a gente gostaria de estar alcançando. Muito mais do que isso, né? Um sonho, ele serve como uma direção, como um eu estou aqui e vou para ali, certo? Então o que acontece? É muito importante você se comparar com você mesmo. Ou seja, você tomou a decisão de fazer uma mudança no seu peso, uma mudança na sua saúde, de você conquistar a sua saúde, de você reduzir o seu peso de tal modo que você consiga ter saúde, ser saudável, de tal modo que você consiga caber naquela roupa que você gosta, de tal modo que você consiga amarrar os seus cadarços, amarrar o seu tênis, de tal modo que você consiga dar aquela corrida. Você decidiu fazer essa mudança, então agora você se empenha nos passos necessários. Dos pilares para você poder estar gerando essa mudança é você o quê? Se comparar com você mesmo. Comparar as pequenas vitórias que você vai conseguindo e realizando a cada dia. A pequena vitória de hoje, a pequena vitória de você ter conseguido realizar os seus 10 mil passos diários, a pequena vitória de você conseguir dar pelo menos 15 minutos de caminhada passeando, observando, curtindo, porque isso te ajuda a emagrecer. Né? A pequena vitória de você conseguir ficar um dia de cada vez, um dia sem consumir açúcar. Depois, uma pequena vitória de você conseguir ficar um dia sem consumir carboidrato. Pequenas vitórias que são extremamente importantes para você conseguir gerar grandes vitórias. Então, se comparar com você mesmo. Tá? Isso também tem a ver com o quê? Com você colocar metas realistas para você estar realizando. Se você pega e coloca uma meta gigantesca, vamos dizer que você precisa reduzir, como eu precisava reduzir, 25 quilos. Se você pega e fala assim, nossa, eu vou... Um dia você está entusiasmado, falando, eu vou conseguir. Né? Virou o ano, dia 1º de janeiro. Opa, esse ano agora, em janeiro, eu vou fazer uma dieta, eu vou conseguir pegar e emagrecer 25 quilos em 4 meses. Tudo bem. Se você se dedicar, fizer as alterações necessárias, fazer a alteração alimentar, fazer os trabalhos mentais, fazer os seus trabalhos de auto-hipnose, de autossugestão, aplicar várias técnicas mentais para você se concentrar, fazer a mudança alimentar, de atividade física, você vai conseguir. É possível você conseguir isso. Só que para isso você tem que ter o quê? Persistência. Agora, pode ser que seja muito mais viável para você botar a meta de emagrecer 1 quilo por semana. 1 quilo por semana. 1 quilo por semana é uma meta mais mensurável, que você consegue se comparar melhor. E talvez pode ser que você consiga gerar uma persistência mais intensa para conseguir estar gerando uma redução de 1 quilo por semana. E aí você se compara com você mesmo, você bota uma meta mensurável, 1 quilo por semana, ao invés de 25 quilos. Você pode também botar a meta de 1 quilo por semana para realizar 25 quilos. Você vai levar 25 semanas. Ok? Então, se comprometer é uma coisa, se decidir é uma coisa que vai te ajudar. Se comparar com você mesmo ao invés de com os outros. Certo? E se propor objetivos mensuráveis e de um passo, porque na verdade essa redução de um passo, de 1 quilo, você vai dar vários passos para conseguir estar gerando isso. Certo? Uma longa viagem se dá com um primeiro passo. E depois desse primeiro vem o seguinte, e o outro, e o outro, e o outro. E se você não estiver gerando o resultado na maneira como você gostaria, o que é importante fazer? Ao invés de simplesmente pegar e ficar triste, desanimado, você simplesmente pega, observa, aceita e busca corrigir. Você vai buscar de novo
no que você está fazendo, que precisa ser corrigido, certo? Então, existe uma lei, né, que tem a ver com tudo isso, que é o seguinte, a lei do foco. A lei do foco e da concentração, ela ensina pra gente o quê? Que tudo que a gente concentra a nossa atenção aumenta. Então vamos lá. Se, né, e mais, além de aumentar, a gente se dirige para onde está o nosso foco. Tá? Tanto isso é uma das primeiras coisas que se ensina em alguns cursos de direção mais otimizada. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está dirigindo um carro. Você entrou no seu carro, pegou a estrada e de repente um carro entra na sua frente. Se você ficar olhando só para esse carro, a sua chance de ir até ele e bater nele é muito maior do que se você olhar e ver por onde você pode sair. Fizeram um estudo, já há alguns anos atrás, tá, sobre os carros, esses carros de ambulância, de polícia, quando estão... Existem muito mais colisões em ambulâncias quando elas estão com as luzes todas ligadas, brilhando, do que quando elas estão apagadas. Colisões traseiras na ambulância. Por quê? Porque aquela porção de luz piscando chama muito mais a atenção do motorista. E aí ele acaba botando foco em cima daquilo e acaba colidindo. Né? Aqui no Brasil as ambulâncias não tem tanta luz piscando tudo quanto é canto. Por quê? Justamente por causa disso. Porque já se percebeu que quanto mais luz piscando, mais chama atenção e mais os carros acabavam colidindo. Tá? Então, a lei do foco, ela nos indica duas coisas. Uma, tudo que a gente foca aumenta. E a gente vai em direção onde a gente está com foco. Certo? Então, vamos lá. Um dos erros que acontece é o quê? É quando a gente está, né, gordo acima do peso, a gente acaba se concentrando mais em quê? Naquilo que a gente não gosta. Ou seja, no peso, subir na balança e aquele peso está lá 20, 30, 40, 50 quilos acima do que deveria. É pegar e não caber nas roupas que a gente gosta, é a roupa ficar marcando, é as pessoas não olharem pra gente do jeito que a gente gostaria. E aí a gente começa a ficar fazendo o quê? Se concentrando, direcionando o nosso foco para tudo aquilo que a gente, ou para várias coisas que a gente não gosta. Acontecem duas coisas aí. Uma, tudo aquilo que a gente concentra o nosso foco aumenta. Então se a gente fica olhando só para as coisas que não gostamos, o que acontece? Essa coisa ganha mais espaço no nosso campo mental. E dois, a gente se direciona mais para isso. A gente vai em direção onde a gente está com foco. Então é muito importante o quê? Não quer dizer que a gente vai negligenciar e ignorar as coisas que os problemas que a gente precisa resolver. Esse não é o ponto. O ponto é, a gente identifica um problema e foca no resultado que a gente deseja alcançar. Então a gente identifica que a gente está acima do peso e foca aonde a gente quer chegar, no peso que a gente quer. Eu quero emagrecer 1 quilo por semana. Eu quero chegar a pesar 25 quilos a menos do que eu tenho hoje, sendo 1 quilo por semana, ou sendo meio quilo por semana. E aí você foca na direção e no propósito que você está querendo realizar. Essa é a meta. E aí você se concentra em ir da onde você está para onde você quer chegar. Você bota o foco aonde você quer. Porque na hora que você bota o foco em estar naquilo que você não gosta, o que você inconscientemente vai estar fazendo é, cada vez mais você vai estar retroalimentando o que você não gosta. Ou seja, além de só perceber o que você não gosta, o que gera um estado mental de tristeza, de depressão, de infelicidade, de insatisfação, de inveja, dessas coisas todas, além disso tudo, isso tudo só vai fazendo o quê? Vai te enfraquecendo. E aí o quê? Aí você não consegue chegar onde você quer. Por quê? Porque você tirou, ou às vezes nem colocou, o foco aonde era para estar. Onde é que é para o foco estar? O foco é para estar aonde você quer chegar. Você está aqui, você vive. Só existe um momento na vida, é o momento presente.
Agora, nós, seres humanos, somos seres que buscamos para a nossa realização, para a gente conseguir estar realizado, a gente precisa estar gerando mudanças, a gente precisa estar construindo coisas. Nós somos uma expressão magnífica da existência, da vida, da potencialidade da criação, da existência. Nós precisamos nos expressar para expressar o poder máximo que nós temos, que a maioria das vezes a gente negligencia. Dessa forma, nós precisamos estar em constante fluxo de mudança. Mudança no sentido de quê? De estar construindo a nossa vida. Nós somos construtores eternos de nós mesmos, do nosso corpo, que é o nosso templo, da nossa existência, do nosso ser, do nosso ambiente. Nós estamos aqui para superar nossas dificuldades, para criar aquilo que nós quisermos criar, para sermos a nossa melhor versão de nós mesmos. E nada como ter um problema para conseguir reverter isso a nosso favor. Nós precisamos de problemas, porque no problema a gente faz o que? A gente supera ele. Se a gente pode falar em termos de uma função para um problema, a função de um problema é a gente aprender e transcender ele, é ir além dele. Então, se a gente pega e usa esse nosso problema de peso como algo que vai ser a chama para a gente gerar mudança, a gente só tem a ganhar. E, inclusive, a gente pode passar a fazer uma coisa totalmente diferente, porque geralmente quando a gente está acima do peso, a gente fica triste porque a gente está com foco no problema, certo? Está com foco no problema. Então, o que acontece? Fica triste com o peso que tem, fica insatisfeito por não caber nas roupas, não gosta de não ser apreciado pelos outros, fica tímido na hora da interação, se relaciona menos, interage menos, se esconde porque não está se achando bonito ou bonita. Então, o que é importante? Mudar o foco. Usa isso como um fomento para a gente gerar a mudança que a gente precisa. Qual é a mudança? A mudança é sair do ponto que a gente está, de excesso de peso, e ir para um ponto onde a gente quer chegar, de saúde e de magreza, de caber na roupa que a gente quer, de ser apreciado pelos outros. E isso passa por a gente mexer no nosso mindset. E é sobre isso que a gente está falando aqui, certo? Então, o focar na dificuldade, só serve enquanto isso for impelir a gente em direção onde a gente quer chegar. Quem quer fazer alguma coisa, dá um jeito. Quem não quer fazer nada, dá uma desculpa. Isso é um provérbio muito antigo. Agora, isso também tem o seguinte, se a gente ficar só botando foco no problema, no obstáculo, a gente não consegue achar um jeito de chegar onde a gente quer. Para a gente chegar onde a gente quer, a gente tem que tirar o foco do problema e botar o foco na solução. Porque aí a gente consegue achar um meio para ir de um ponto ao outro. Muitas vezes, quando a gente acaba gerando, né, esse resultado de estar muito acima do peso ou até um pouco acima do peso, muito disso se deve a gente, às vezes, negligenciar, a gente ser muito autoindulgente. Ou seja, é só um docinho, é só um pedacinho de torta, é só uma lasanhinha, é só. Ou seja, na verdade, a gente acaba focando mais na recompensa presente, imediata, só que isso acaba gerando um resultado a longo prazo. E esse resultado a longo prazo acaba sendo que a gente chegou, por ter vindo sendo negligente ao longo do tempo, na maioria dos casos, né, ao momento de sobrepeso. Certo? Então, focar mais no médio e longo prazo. Ou seja, ao invés de se pegar e se deixar levar por só hoje que eu vou sair, só hoje que eu não vou à academia, só hoje que eu não vou correr,
Só hoje que eu não vou dar aquela caminhada. É só hoje que eu vou comer esse docinho. Ah, segunda-feira eu começo. Então, esse tipo de conduta que tem a ver numa programação, né, de um estabelecimento mental de que eu tiro o meu foco do que eu quero maior e boto o meu foco numa recompensa momentânea. Então é muito melhor eu focar aonde eu quero chegar e buscar maneiras de me satisfazer no meu presente com o meu processo de mudança. Foco aonde a gente quer. Foco no resultado maior, ao invés de foco na pequena recompensa imediata. Certo? Um dos problemas da nossa sociedade atual é que o foco no prazer momentâneo, instantâneo, rápido, acaba sendo muito maior do que o foco na realização maior a médio e longo prazo. Isso tem a ver muito com o quê? Com a gente querer, às vezes, suprir um buraco interno. Um buraco interno que a gente só vai suprir da gente com a gente mesmo, no nosso trato nosso conosco mesmos, na nossa autoaceitação, na gente se aceitar plena, total e incondicionalmente. É no momento que eu me aceito plenamente a mim mesmo que eu não preciso mais suprir buraco interno, porque eu vou conseguir me bastar a mim mesmo. Isso não sempre é fácil, só que existem técnicas que a gente pode usar para estar conseguindo gerar isso. Uma técnica que é a mais assim básica de todas, uma que é extremamente simples, é a técnica de autossugestão. Agora, tem várias maneiras de você praticar a autossugestão para ela se tornar mais eficiente. A maneira mais superficial e mais simples é o quê? É você ficar se repetindo conscientemente o máximo de período consciente que você puder a respeito. Né? O único problema que tem dessa técnica é, segundo alguns estudos recentes, a gente só fica consciente, né, volta de 3 a 5% do nosso tempo desperto. A gente está realmente consciente, presente no momento presente, que seria o momento que a gente realmente conseguiria se recordar de fazer isso. Recordar de se autossugestionar. A autossugestão, ela vai acabar funcionando. Agora, a melhor maneira de você conseguir gerar uma eficácia, uma eficiência na autossugestão é o quê? É você se auto-induzir algum grau de relaxamento ou de auto-hipnose. Por quê? Para a gente poder baixar a nossa frequência cerebral, para acessar a frequência cerebral em que a gente consegue influenciar a nossa mente inconsciente. Num estado de relaxamento, essa autossugestão ela é muito mais eficiente. Por quê? Porque a gente vai conseguir estar gravando no nosso sistema límbico a nova informação que a gente está querendo gerar. Ou seja, nesse caso que a gente está falando, de autoaceitação, de amor próprio, de se amar e de se aceitar total e plenamente, incondicionalmente, de você se amar como um todo. Eu me amo e eu me aceito, total e plenamente, exatamente como eu sou, agora. Isso permite você realizar essa travessia de uma maneira muito mais fácil. Eu me amo e me aceito total e plenamente, exatamente como eu sou, agora. Se eu estou 20, 30, 40, 50 quilos a mais, é extremamente importante você simplesmente aceitar isso, ao invés de recusar. Lembra, tem um dos princípios nossos a gente se transforma no que a gente se recusa a ser.
Então, se eu estou sempre me recusando, não me aceitando com o peso adicional que eu estou, se eu não aceito os erros alimentares que eu cometo, se eu não aceito as falhas que eu faço e fico me recriminando, me culpando e remoendo isso internamente, eu estou me concentrando nisso. Eu estou botando isso presente na minha mente. E se eu estou botando isso presente na minha mente, o que eu não quero ser é o que mais está ocupando o meu processo mental. E a gente se transforma naquilo que a gente mais pensa, seja consciente, seja inconscientemente. Então, se eu estou toda hora ali pensando, geralmente inconscientemente, algumas vezes consciente, porque como eu acabei de falar, a gente fica de 3 a 5% consciente do que está realizando. Então, o que acontece? Acontece que eu estou ali, processando essas imagens mentais, esses diálogos internos. Qual diálogo? Essezinho que você está se perguntando e essa vozinha que está dentro de você. Se eu fico toda hora me falando, me culpando, me sentindo, isso eu vou acabar me sentindo mal. E eu fico vendo essas imagens que eu não consigo pegar e mudar, que eu tô tão gordo, tão gorda, não ando, não me exercito, eu não consigo resistir a um doce, uma tentação. Eu posso resistir a qualquer coisa menos a tentação. Enquanto isso tudo está passando pela sua mente, a gente vai em direção ao que a gente está concentrado. A gente se torna aquilo que a gente se recusa a ser. A gente vai em direção ao que mais pensamos. Então é importante a gente conseguir o quê? Botar o foco aonde a gente quer chegar. Dar um jeito de aplicar técnicas, autossugestão, com auto-hipnose, com programação neurolinguística, de mindfulness, de reestruturação, de ressignificação, de níveis neurológicos. Para quê? Para a gente conseguir estar gerando uma mentalidade fortalecedora para a gente poder estar se transformando e se tornando no que a gente quer ser e que isso se expresse através do nosso corpo mais saudável e mais magro. O nosso estado mental, emocional é extremamente importante para a gente poder estar gerando o nosso processo de emagrecimento. E extremamente importante a gente se concentrar aonde a gente quer chegar. A gente está aplicando técnicas, nem que seja essa mais básica de todas, de autossugestão. Preferivelmente gerando um estado de relaxamento. Antes de dormir é um excelente momento. E logo que acordar é outro excelente momento da gente pegar e se concentrar. Conseguir se imaginar magro, magra, com peso ideal. Conseguir se imaginar conseguindo caber a felicidade de ter, de conseguir vestir aquelas roupas que você não conseguia vestir. A felicidade de poder conseguir vestir uma roupa mais justa, que ela te cabe bem. Pode não te caber tão bem quanto naquela pessoa que tem um corpo perfeito e ideal, mas você pode vestir uma roupa mais justa. A felicidade de você poder ter prazer em interagir com os outros. A felicidade de você se aceitar exatamente como você é. A felicidade de você chegar aonde você quer chegar. Isso. É para isso que você está caminhando e é para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Para estar dividindo com você o que eu aprendi. E para estar te fortalecendo para você estar trilhando essa jornada. Todo mundo que trilha essa jornada consegue chegar nela? Não, nem todo mundo. Porque nem todo mundo se dedica da maneira como é necessário. Mas todo mundo pode. Você pode conseguir. É só você seguir o que precisa ser feito. Buscando cada dia se dedicar mais e melhor. Dando o seu melhor. O seu melhor quando? O seu melhor hoje.
Hoje, um pouco melhor que ontem. E amanhã, um pouco melhor que hoje. Eu sou o Cadão. Até breve.